Jesus realmente ressuscitou? Existem provas, evidências que comprovam a ressurreição de Jesus? Existem fatos, evidências que comprovam que de fato o túmulo estava vazio? Até o final desse vídeo você vai ter a resposta para essas perguntas. Olá pessoal, tudo bem? Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Vini Matos e aqui nesse canal nós falamos sobre dúvidas difíceis, assim como essa que eu introduzi ali no início, dúvidas sobre Deus, fé, e se isso te interessa, já se inscreve aqui no canal, toca no sininho porque toda semana tem um vídeo novo. Mas agora vamos à pergunta, né? Jesus realmente ressuscitou? Existem evidências, provas da ressurreição de Jesus? Que o corpo de Jesus, sei lá, não foi roubado, escondido ou até mesmo que isso tudo foi uma mera invenção dos discípulos? E antes de responder, eu queria aqui dizer o porquê que é importante responder essa pergunta, porque se Jesus não ressuscitou, se a gente não tem fatos, evidências que comprovem isso, o fundamento do cristianismo cai por água abaixo. O cristianismo ele é fundamentado não só na morte e crucificação de Jesus, mas também em sua ressurreição, porque é a ressurreição de Jesus que comprova que de fato ele era o Filho de Deus e comprova também muitas coisas que ele disse que iriam acontecer. Se ele não ressuscitou, tudo isso cai por água abaixo. Como diria William Lane Craig, um dos maiores apologetas, defensores da fé dos dias de hoje, se Jesus ressuscitou, suas afirmações são verdadeiras e nossa esperança cristã é segura. Se Jesus não ressuscitou, nossa fé é inútil e caímos de volta ao desespero. E para responder essa pergunta, de se Jesus realmente ressuscitou, eu vou nesse vídeo falar sobre o fato que é a descoberta da tumba vazia. E para embasar esse fato, eu vou trazer aqui nesse vídeo 5 pontos e o primeiro deles é a pedra do túmulo de Jesus. Não sei se você sabia, mas naquela pedra, aquela que foi colocada na frente do túmulo de Jesus, a famosa pedra redonda, essa pedra ela tinha um selo que representava a autoridade do Império Romano. O que esse selo significava? Qualquer pessoa que fosse tentar arrastar aquela pedra, e aquele selo fosse rompido, ela automaticamente já seria condenada à crucificação de ponta cabeça pelo Império Romano. É isso que aquele selo representava. Mas mais que isso, aquela pedra, ela pesava cerca de 2 toneladas. Para você ter uma ideia, mais ou menos o peso de 2 Fiat Unos, um em cima do outro, ou de um hipopótamo. E quando os relatos dizem que aquela pedra ela foi, arrastada, rolada ali pelos anjos, não quer dizer que ela foi somente rolada, mas de fato que ela foi levada para longe, como se aquela pedra tivesse sido levantada e colocada longe da entrada do túmulo. A bibliografia que comprova isso aqui tá aqui nos comentários. Isso tudo já nos diz que, cara, tirar aquela pedra, para se fosse tentar roubar o corpo de Jesus, ou sei lá, fazer um sumiço do corpo de Jesus para fingir que ele ressuscitou, não seria algo tão fácil. Mas vamos para o nosso segundo ponto, que é os guardas do túmulo. Os relatos dizem que foi colocado uma escolta de guardas na frente do túmulo para protegerem aquele túmulo. Isso é muito importante, porque Jesus ele era muito famoso naquela época, certo? Ele tinha muitos discípulos, então a crucificação de Jesus, as autoridades ali, judaicas e romanas, elas já sabiam que poderia causar um grande alvoroço, revoltas, então colocaram, uma escolta de guardas altamente preparados, e fortes, disciplinados com certeza, para guardar aquele túmulo. E guardar não somente de dia, mas guardar 24 horas, inclusive de madrugada. E imagine você a atenção que aqueles guardas tinham, o medo que eles tinham de se algo acontecesse. Prova disso está lá nos escritos do imperador romano bizantino Justiniano, que lá em seus resumos, no capítulo 49, verso 16, ele faz uma lista de 18 ofensas pela qual uma unidade de guarda poderia ser executada. E essa lista incluía dormir ou abandonar o posto deixando sem vigia. Ou seja, se os guardas ali dormissem, vacilassem ou abandonassem o posto, todos eles seriam executados. Esses 2 pontos que eu falei antes são muito importantes de você unir, porque se qualquer pessoa fosse de fato tentar chegar no túmulo de Jesus, roubar o corpo, esconder, primeiro teria que passar por uma escolta de guardas altamente preparados e que temiam por suas mortes caso errassem, ou seja, não poderia ser 1 ou 2 pessoas, teria que ser quase que um exército para enfrentar eles. Segundo, teriam que rolar uma pedra de 2 toneladas e romper um selo que traria crucificação automática para eles. Mas não para por aí, o terceiro ponto são os relatos do Novo Testamento. Eu não sei se você sabe, mas a descoberta da tumba vazia está relatada em 6 fontes independentes, 6 relatos bíblicos que não têm relação um com o outro. Alguns desses relatos são inclusive os relatos mais antigos do Novo Testamento. Os originais, desses relatos foram escritos muito próximo ali, poucos anos depois da morte de Jesus de fato. Porque
que eu tô falando isso? Porque quando um evento ele é relatado em duas ou mais fontes independentes, maior a confiança que se tem nesse relato. Além disso, quanto mais próximo da data que ocorreu esse relato for, também maior a credibilidade histórica. Vamos ao quarto ponto. Os evangelhos dizem que foram primeiramente mulheres que descobriram o túmulo vazio. Por que que isso é relevante? Porque na cultura daquela época, o relato, o testemunho de mulheres não valia nada. O historiador do primeiro século, Flávio Joséfo, ele descreve regras judaicas contidas em uma obra chamada Antiguidade dos Judeus, que era popular naquela época, que diz o seguinte: não se permita a aceitação do testemunho das mulheres por conta da leviandade e do atrevimento do seu gênero. Ou seja, para os judeus, isso aqui era verdade. O testemunho de mulheres não era nem sequer permitido. Por que que eu estou falando isso? Porque qualquer pessoa que fosse, sei lá, criar uma lenda, um mito, criar uma história da ressurreição de Jesus, teria certamente colocado que foram homens que descobriram o túmulo vazio e não mulheres. Ou seja, o próprio fato de a Bíblia nos dizer que foram mulheres atesta pro bem da evidência histórica disso. Quinto e último ponto se refere à resposta que as autoridades judaicas tiveram quando aqueles soldados, quando o anjo foi lá, né, apareceu no túmulo, rodou a pedra, os soldados ficaram apavorados, saíram correndo, e esses soldados eles foram até as autoridades judaicas para reportar isso, meio que falar: meu Deus, veio um anjo, rolou a pedra, a gente fugiu. E aí o que que acontece? As autoridades judaicas subornaram esses soldados para que eles contassem mentira ao povo de que discípulos de fato tinham invadido o túmulo e roubado o corpo de Jesus. O que que isso significa? É que de fato o corpo de Jesus não estava lá. O corpo de Jesus não tinha sido encontrado, porque senão eles não iam mandar, né, os soldados falarem que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Eles simplesmente iriam encontrar o corpo de Jesus e mostrar pro povo que Jesus tinha sido encontrado ou que estava morto. Finalizo aqui unindo esses 5 pontos, porque se você une eles, com certeza você tem uma boa base de evidência e de prova de que de fato o túmulo estava vazio. Conforme, né, disse o historiador formado em Harvard, Paul L. Meyer, se toda a evidência for pesada cuidadosamente com justiça, é verdadeiramente correto, conforme os cânones da pesquisa histórica, concluir que o túmulo de Jesus estava realmente vazio. E não há mínima evidência descoberta em fontes literárias, epigráficas ou arqueológicas que desaprove tal declaração. O fato do túmulo de Jesus ter sido encontrado vazio é sim uma forte evidência para a ressurreição, mas se ainda não te convenceu, semana que vem eu vou trazer outro fato que prova, que atesta a ressurreição de Jesus. Então fica aqui comigo, um grande abraço, valeu!